Gente, vamos conversar agora, então, com o diretor da Quest Pesquisa, Felipe Nunes, que vem com a gente para tratar de uma pesquisa nova que foi feita agora no mês de agosto, entre os dias 13 de junho, ou melhor, e 6 de agosto, com 185 entrevistas de deputados federais em exercício. O levantamento se chama O que Pensam os Deputados Federais, então foram entrevistados 36% do total de parlamentares, e investigou-se e falou-se de temas como alinhamento com o governo, avaliação da gestão Lula e de seus ministros, a relação com o Congresso, alguns temas polêmicos também, gente, como educação sexual nas escolas, legalização do aborto, porte de armas. Felipe, seja muito bem-vindo ao ICL mais uma vez, sempre bom falar contigo. Essa pesquisa é um mapeamento de como pensam os deputados, né? Muito importante isso, né? Traz bastante revelações ali. Que pontos principais você já pode começar apontando com a gente que te chamou mais atenção? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. A Quest vem investigando, junto com a Genial Investimentos, a opinião pública, né? Como é que as pessoas estão vendo o governo, o desdobramento das questões no Brasil. Também vínhamos fazendo levantamento sobre como é que o mercado financeiro estava vendo o governo e a situação política. E agora chegou a vez dessa terceira perna, que é investigar como é que os deputados federais estão vendo a situação do país nesse momento. Eu acho que há três grandes conclusões que a pesquisa revela. Primeiro é que a Câmara é uma boa representação da população brasileira. Tá? Muita gente discute, será que a Câmara pensa igual? Os políticos são muito diferentes? Não, importante ressaltar. Quando a gente olha para como as pessoas avaliam o governo Lula e como a Câmara avalia o governo Lula, a gente vê que é muito parecido. Quando a gente olha, quando a gente investiga o otimismo da população com os rumos do país, é muito parecido com o que a gente também encontra na população. Quando a gente pergunta questões sobre os temas polêmicos, né, aborto, armamento, a Câmara é muito parecida com a população. Então, essa é uma primeira conclusão importante, Vivian. Vocês estão vendo na tela aí a avaliação do governo Lula, ó, 35% de avaliação positiva na opinião dos deputados, contra 33% de avaliação negativa na opinião dos deputados. Quando a gente compara esse dado com a população, na última pesquisa da Quest, por exemplo, eram 37% os deputados que avaliavam de maneira positiva, a população, né, as pessoas que avaliavam de maneira positiva, contra 27%. Exatamente esse quadro aí que vocês estão mostrando agora. Olha como é parecido, né? A opinião pública e a Câmara. Eles estão próximos, é muito diferente do mercado financeiro. No mercado financeiro, a avaliação negativa é majoritária, no caso da Câmara e da opinião, eles realmente se aproximam. Mas, Vivian, tem um segundo recorte que eu acho que é muito importante chamar a atenção aqui para quem está nos assistindo no ICL, que é o gráfico anterior que estava na tela, que é quando começou o governo Lula, a avaliação dos analistas era, olha, ele vai ter muita dificuldade na Câmara, porque os deputados são muito de direita, né? E, de fato, você tem uma bancada de direita que é maior do que a de esquerda hoje na Câmara. A pesquisa captou isso. Mas tem um segundo detalhe importante, que a gente perguntou se o deputado se considera governista ou não. E é muito interessante, Vivian, 40% dos deputados já se diz governista e 28% se diz independente. Ou seja, exatamente aí, olha, a base potencial do Lula é de 68%, é quase 70%. Ou seja, uma base bem mais confortável do que se podia imaginar lá atrás. E aí a Quest foi investigar, nesse projeto que a gente faz com a Genial, as razões para isso, Vivian. E aí termino esse primeiro comentário aqui. Sabe o que os deputados dizem sobre o que é importante para manter essa aprovação da agenda? Primeiro, manter os acordos partidários e a liberação das emendas. Então, esse, de fato, é um instrumento que os deputados reconhecem que é importante para eles nessa negociação. Mas, em segundo lugar, eles querem ser ouvidos, eles querem ter mais atenção do governo, eles querem ter mais acesso, mais prestígio no governo. E eu acho que esses dados mostram bem por que o Lula, nesse momento, e o seu governo, têm conseguido passar a sua agenda. É uma mistura de prestígio, carinho político com os deputados e acesso a emendas e cargos do governo. Felipe, primeiro um bom dia, minha solidariedade ao seu galão da massa, que ontem foi eliminado
pelo meu Palmeiras na Libertadores, precisava deixar minha solidariedade com você. E assim, acho que pesquisa é bom para a gente entender o que a gente está vendo acontecendo no Congresso e como isso tem base nos dados mesmo, né? Tem 2 dados que eu separei aqui lendo a pesquisa sobre a relação do governo com o parlamento. 67% dos ouvidos pela pesquisa diz que o governo dá menos atenção do que deveria ao Congresso. E aí, eu relacionei isso com a avaliação dos ministros. O ministro mais bem avaliado pelos deputados é o Fernando Haddad, que não é o ministro de articulação política. Em segundo, o Flávio Dino, da Justiça, que também não é o ministro de articulação política. Depois vem a Tebet do Planejamento. Em quarto lugar, a gente tem o Alexandre Padilha. E depois, em quinto, o Rui Costa, que são ministros que têm a função de fazer esse relacionamento. Acho que essa pesquisa mostra o que as notícias da política trazem para a gente, né? Que existe um problema claro de articulação política entre o governo e o Congresso e que quem tem se destacado são ministros que não teriam que fazer essa função especificamente, né, Felipe? Como, por exemplo, o Haddad, o Flávio Dino e a Tebet. É verdade, William. Parabéns pela vitória, viu? É preciso saber ganhar e saber perder. Nós estamos com o Palmeiras aqui entalado na garganta, que são 3 Libertadores já seguidos. Mas o seu Palmeiras está jogando muito bem. Parabenizo pela vitória. A gente fica aqui com raiva, né? Mas o que pode fazer? A vida é assim mesmo. Sobre os dados, acho que você fez a conexão correta, né? É impressionante como o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, não só no mercado financeiro, a gente mostrou isso aqui no ICL da outra vez, já vinha mostrando um desempenho muito bom, né? O mercado financeiro ganhando confiança no Haddad, mas agora a gente também vê que isso é verdade na Câmara dos Deputados. Ele é o ministro mais bem avaliado. E é curioso, William, porque o Haddad, quando entra na Fazenda, ele entra desconfiado, porque ele não é uma pasta técnica, ele é mais político do que técnico. Mas o que a gente está descobrindo é que essa política, essa capacidade política do Haddad está sendo fundamental para que o governo consiga avançar a sua agenda econômica. A gente está vendo reforma tributária, arcabouço fiscal, agora no segundo semestre tem uma série de medidas arrecadatórias para manter ali o arcabouço de pé, ou seja, o Haddad está sendo fundamental nesse processo. Padilha e Rui Costa, em compensação, estão tendo dificuldade. A própria pesquisa mostra, né, o desgaste que eles têm. No caso do Rui é muito alto, até maior do que o Padilha, do ministro Padilha, mostrando que a equipe política está tendo dificuldade, mas o Haddad está contrapondo essa dificuldade e conseguindo aí jogar bem com a Câmara dos Deputados. Felipe, a gente fica sempre comentando por aqui e se perguntando, né, e analisando as relações do presidente Lula com Pacheco, com Lira, com os responsáveis pelas outras 2 casas, né? O que a pesquisa fala em relação às ideologias de Lula, Pacheco e Lira? O que você pode contar para a gente? Essa parte da pesquisa eu adoro, Vivian. Te agradeço muito de ter me perguntado a respeito disso. A gente, um dos desafios de fazer pesquisa com líderes políticos é exatamente ter a certeza de que você está captando da opinião deles a maior sinceridade, né? Ou seja, a opinião real que eles têm. E uma das maneiras de checar isso é perguntando para eles coisas que a gente mais ou menos sabe, né? Por exemplo, qual a ideologia de Lula, Bolsonaro, Pacheco e Lira, né? E é interessante que Lula e Bolsonaro são unanimidade. Para os deputados, o Lula é de esquerda, para os deputados, o Bolsonaro é de direita. O Pacheco está mais no centro, à esquerda, o Arthur Lira, centro-direita. Mas o que é mais interessante, Vivian, não sei se vocês têm o próximo gráfico do relatório, acho que não sei se dá para clicar aí no PDF para a próxima tela, é quando a gente divide essas opiniões por blocos ideológicos. Os deputados de esquerda acham o Pacheco muito mais direitoso do que os deputados de direita. E os deputados de direita acham o Arthur Lira muito mais de esquerda do que os deputados de esquerda. Ou seja, essas 2 figuras, Lira e Pacheco, são figuras que polarizam a Câmara dos Deputados. A opinião sobre eles depende de onde vem a resposta. No caso do Lula e do Bolsonaro, não. Claramente, né, os deputados todos concordam, é quase unânime, que o Lula é de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Tem um outro recorte importante que vocês fazem aqui na pesquisa, é sobre as prioridades, né? Acho que o Felipe trouxe uma comparação muito boa sobre como a gente tem mais ou menos alinhado a visão que o governo tem, que o Congresso tem, né? Que a Câmara tem do governo com a população. Mas as prioridades parecem ser bem diferentes, né, Felipe? O que os deputados acreditam
que deva passar, por exemplo, no Congresso, como medidas arrecadatórias, reforma tributária, ser uma prioridade, bem descolado da realidade das pessoas, né? Aí sim, se a gente comparar com o que as pessoas consideram, a população em geral considera como prioridade, aí tem um descolamento muito grande do que o Congresso considera relevante de passar na Câmara e do que a população considera, né, Felipe? E é interessante, William, justamente porque a Câmara dos Deputados tem um papel que é legislativo, né? Ou seja, cuidar de uma agenda econômica, política, social, e não necessariamente essa agenda tem relação com o que as pessoas vivenciam. Imagine você, na opinião dos deputados, é fundamental para o governo nesse momento, ou seja, deveria ser prioridade, investir na aprovação de medidas arrecadatórias, depois na reforma tributária e só mais embaixo a PL das fake news. Veja que isso não é um. Veja que essa agenda não é uma agenda de educação, saúde, segurança, ou seja, os deputados até reconhecem que educação, saúde são ali relevantes, mas nesse momento a Câmara está concentrada numa agenda bem diferente. Por quê? Porque a Câmara sabe que o governo vai se concentrar em trabalhar para manter aí essa lógica fiscal que foi construída pelo Haddad no primeiro semestre e que está dando certo. Tanto que os juros caíram, né? Tanto que os indicadores econômicos são positivos, ou seja, existe na Câmara uma certa responsabilidade, é o que o Weber, né, um sociólogo importante, chamava de ética da responsabilidade, que é um compromisso com uma agenda que não tem nada a ver com o que a Dona Maria, né, o seu José na rua pensam, entendem, mas é a agenda importante para o país, sem dúvida nenhuma. Estou curiosa para ver a tua avaliação quando eles foram perguntados em comparação com o governo Bolsonaro. O Lula está fazendo um governo? Reticências. Essa é boa também. Olha lá, Vivian. 43% dizendo que o governo Lula é melhor do que o Bolsonaro, 36% que o governo é pior. Essa é a expressão clara, Vivian, de como a polarização que apareceu na sociedade na eleição passada, ela está expressa dentro da Câmara dos Deputados, né? É quase o mesmo patamar de melhor e pior, dada a margem de erro dessa pesquisa, né, que é um pouco maior do que de pesquisas comuns com a população, que aí o número de entrevistas é menor, então a margem aumenta um pouco. A margem de erro é esse tracinho preto aí, que está na barrinha, né, do gráfico. Dá para ver que o de cima encosta com o de baixo, né? Ou seja, Vivian, estatisticamente falando, o Congresso está polarizado, a Câmara dos Deputados está polarizada, né, em relação a esse tema, mostrando que, de novo, a Câmara consegue ser um eco, né, uma câmara de eco do que acontece na sociedade. Tem uma coisa que é uma câmara de eco que não tem a ver com a sociedade, né? Tem um desses pontos da pesquisa, Felipe, é sobre a influência sobre o Congresso. A pergunta que foi feita é: quando o senhor ou a senhora acha, quanto o senhor acha que estes setores influenciam as decisões do Congresso? E aí, né, a resposta é agronegócio, 77%. Mercado financeiro, 58%, indústria, 52%, comércio, 39%, e aí lá embaixo, com 20%, terceiro setor de trabalhadores e 15% organizações internacionais. O número que eu estou lendo é de quem influencia muito, ou seja, para 77 mais 18 influencia muito ou mais ou menos o agronegócio e o mercado financeiro. Aí é um descolamento muito, muito grande da realidade, mas que a gente mostra, obviamente, quem é que manda no Congresso, né, Felipe? Os grandes influenciadores não são os influenciadores digitais com seguidores do TikTok, são esses aí, né? O agronegócio, o mercado financeiro, indústria e comércio. William, e esse ponto é muito importante, exatamente porque das incógnitas, um dos desafios que a gente tem como pesquisador, como analista político, é exatamente mostrar para as pessoas, revelar para as pessoas que o jogo político é um jogo permeado de interesses, né? Muita gente em sala de aula, William, fala: professor, mas não é o bem comum que deveria ser o foco, né, do trabalho dos parlamentares, dos políticos em geral? Eu acho que eles têm, claro, compromisso com o bem comum de uma maneira geral, mas não dá para ignorar o fato de que os interesses econômicos têm um papel fundamental na agenda do Congresso Nacional. A pesquisa revela isso de maneira muito clara. O agronegócio, o setor financeiro, o setor da indústria
tem influência sobremaneira, né, na opinião dos próprios deputados. Quem está dizendo não é o Felipe, são os deputados federais, sobre as decisões que são tomadas ali. Isso, claro, gera assimetrias de informação, William, já que não necessariamente os interesses desses grupos, desses setores, são os interesses da sociedade como um todo. Então, por isso a importância do voto, da democracia, para que a gente tenha um balanceamento, né? Se, por um lado, o poder econômico consegue influenciar a agenda, como a gente acabou de perceber na pesquisa, é importante também que a população e a voz das pessoas seja ouvida, por exemplo, nas eleições, para que haja ali um certo balanceamento desses poderes de influência. É muito importante a gente divulgar bastante essa pesquisa, né, e mostrar para a população, porque ela traz ali como é que a Câmara pensa, né? E isso não é dito para a gente nem mostrado antes da gente eleger, né, esses parlamentares. Então, por exemplo, tem um dado ali da pesquisa importante que traz o que o senhor, a senhora acha da Petrobras, se ela deveria ou não explorar o petróleo da Amazônia. É até pertinente a gente falar disso, né? Porque a gente teve aí a cúpula amazônica acontecendo essa semana no Pará, e a gente teve bastante polêmica também em relação a isso, aquelas mudanças todas no Ministério, nessa que foi uma barra bastante forçada pelos parlamentares, e aí a gente tem o registro do que eles pensam sobre isso, traz a realidade de como que é encarada essa questão também do meio ambiente, né, Felipe? Vivian, se você me permite o comentário, esse dado é importante, né? Ele revela de novo uma pauta importante para a sociedade brasileira hoje, mas quando a gente abre esse dado por campo ideológico, tanto a esquerda como o centro, como a direita, concordam, né? Majoritariamente concordam com essa tese. Então, é algo que faz parte do imaginário dos deputados, faz parte do imaginário político, né? E eles concordam com isso, e é óbvio que, com essa concordância, é muito mais fácil que essa agenda, por exemplo, tenha sucesso na Câmara dos Deputados. Eu acho fundamental, Vivian, que a gente continue investigando não só a população, mas também a elite política do país, para que a gente saiba quais são os rumos, né? E com isso, claro, a população e o debate político possa ser mais informado, até para gerar pressão e influência sobre os deputados, ajudá-los a decidir, mostrar, em alguns casos, que não há concordância entre o que a população pensa e o que a Câmara dos Deputados pensa. No geral, a Câmara é uma boa representação, como eu falei no começo da minha fala. Eles pensam, né, olham para o governo do mesmo jeito, estão otimistas de um modo parecido, em relação aos temas polêmicos, têm opiniões parecidas, mas em alguns casos específicos, como esse, a gente vê uma diferença bem significativa. Acho que a gente tem algumas unanimidades na pesquisa. A pesquisa é muito completa, a gente depois recomendo que vocês leiam a pesquisa na íntegra, que ela é muito completa, tem muitos dados importantes. E isso que você falou agora sobre os temas polêmicos realmente mostra que existe uma polarização muito grande na Câmara dos Deputados, né? Tem uma unanimidade, se vocês estão vendo aí, foi perguntado para os deputados se eles concordam se o Estado deve implementar políticas de redução da desigualdade de renda. 84% dizem que sim, 10% dizem que não, e a gente precisa saber o nome dessas pessoas. Mas, claro, a pesquisa é anônima, a gente não vai saber quem são. E aí, os outros temas são muito polarizados, né? Os Correios devem ser privatizados, 50-43. A escola é um lugar adequado para debater sobre sexualidade, 47 concordam, 48 discordam. E a compra e posse de armas deve ser facilitadas. 44 concorda, 50 discorda, e aí parece que existe uma unanimidade ao contrário sobre a legalização do aborto, que ainda assim é uma pauta considerada progressista, mas só 19% dos deputados concordam e 71% discordam. Provavelmente aí muitos deputados que se consideram ou que se dizem de esquerda, né, Felipe? Então a gente tem alguns consensos na Câmara dos Deputados, o para não e o para sim, né, sobre as políticas de desigualdade e sobre a legalização do aborto, e o resto é um reflexo da sociedade, né? Uma polarização muito grande também no Congresso. E o mais curioso, Will, é importante você ter chamado a atenção para esse dado, é que quando a gente compara esse resultado aí que vocês estão mostrando na tela com o resultado da pesquisa que a gente fez com a população, perguntando as mesmas perguntas, o quadro é quase idêntico, numericamente idêntico. Isso é muito impressionante. Quer dizer, as pessoas reclamam do nosso sistema político, mas ele é um reflexo de como é a sociedade, a gente não pode se esquecer disso, né? Mas você tem toda a razão. Aborto e o papel do Estado na redução da desigualdade são unanimidades, eu diria, né?
84% concordam com o primeiro tema e 71% discordam do último tema aí apresentado na tela, que é o aborto. O resto é tema polarizante. Ou seja, William, qual é o recado que a gente dá a partir dessa pesquisa? Primeiro, o governo tem condições de aprovar sua agenda econômica, tem espaço para avançar na agenda econômica, é o que a gente está vendo, mas entrar no tema de costumes e valores, aí a coisa fica mais complicada. É onde a gente vê a polarização que a gente viu na eleição passada refletida no plenário. Essa é uma lição importante porque quanto mais o governo se empenhar em discutir esses temas que estão na tela agora, mais ele vai ter dificuldade de avançar os seus caminhos, né, a sua agenda. Quanto mais ele ficar na agenda econômica, mais facilidade ele vai ter. É claro que política não é só fazer aquilo que é mais fácil, mas é importante que as pessoas entendam que há dois debates, há duas dimensões de análise diferentes, com resultados também diferentes. Costumes e valores polarizam a Câmara e a sociedade, a agenda econômica unifica. Muito bem, Felipe, a gente agradece demais a sua participação, o seu tempo hoje para dividir com a gente as análises dessa pesquisa que é tão importante e a gente recomenda realmente que todo mundo leia, a gente já deixe guardado isso aí para as próximas eleições, tá? Super importante a gente ficar atento. Um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, até uma nova oportunidade. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez, foi ótimo a gente ter tempo aqui para analisar e passar por todos esses temas. Um bom dia a todo mundo que está nos assistindo.